Olá, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário do Vendedor. Aqui quem fala é o Luiz Cirino e hoje eu vou compartilhar uma venda, uma visita que eu fiz que não foi muito bem realizada e depois como eu consegui reverter isso em vendas. Eu trabalho com material cirúrgico, né? Vendo material cirúrgico para urologia, ginecologia e agora também trabalho com proctologia. Então, há muitos anos atrás, sei lá, uns 12 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, antes disso eu dava aula, eu era professor, e aí depois eu comecei nessa área comercial e acabei gostando e estou até hoje. Então, quando eu comecei, eu fui despreparado visitar um cliente importante, um cliente de potencial, e ao visitar esse cliente eu fui completamente despreparado. Vou relatar isso para que você não cometa esses erros que eu cometi. Então fui visitar um cliente despreparado de venda, sem ter noção de técnica de venda, de como vender. Eu fui visitar o cliente sem saber do cliente. Então eu fui totalmente despreparado. Cheguei lá para visitar o cliente, eu mostrei 100% de interesse em vender para ele. Só. Meu objetivo ali era vender para ele. Então eu fui falando do movimento dele, se ele tinha um movimento muito grande, tudo, se ele consumia muito, para eu poder vender logo para ele. Eu cometi um grande erro. Por que eu cometi esse erro? Porque venda é relacionamento. Você precisa se relacionar com o cliente para depois você vender. O cliente precisa confiar em você, precisa te conhecer, precisa confiar, precisa gostar de você, precisa confiar em você, para aí sim ele começar a comprar o teu produto ou o teu serviço. E eu cometi um erro. Eu fui querer vender direto, sem estabelecer uma conexão, sem estabelecer um rapport. O que é o rapport? Uma conexão que você tem com o seu cliente, seja por algum motivo. Por exemplo, ambos gostam de churrasco, gostam de futebol, torcem para o mesmo time. Então, esse tipo de coisa é rapport. Você gera uma conexão com o seu cliente e o seu cliente já se desarma e passa ali a conversar com você, mas você tem que ter cautela. Você precisa primeiro criar um vínculo com ele para depois você oferecer o seu produto, o seu serviço. Diferente do que eu fiz lá no início. Eu cheguei visitando o cliente e já querendo vender de imediato. Um cliente potencial, criterioso, exigente e obviamente não funcionou. Eu não só saí do consultório dele, como ele falou para mim assim, olha, não aparece mais aqui não. E aí eu fiquei meio para baixo, né? Poxa, eu estava começando e aí tem um baque desse. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre venda e aí eu voltei lá. Voltei lá outras vezes, voltei uma, duas, e aí comecei a criar uma relação, comecei a criar rapport com esse cliente. A gente começou a falar sobre coisas que ele gostava, eu também gostava, e a gente acabou criando uma amizade. Hoje ele é um cliente meu e é também meu amigo, me ajuda em outras coisas, devido ao relacionamento que eu criei com ele. Então o que eu fiz? Eu só consegui vender para ele depois que eu criei um relacionamento. Não se esqueça disso, vendas é relacionamento. Então, de imediato eu cometi um erro. Eu não estudei o meu cliente, eu não me preparei como vendedor. Eu fui lá e cometi esse erro. Depois que eu me preparei, depois que eu estudei um pouco de venda, depois que eu conheci o meu cliente, aí eu comecei a ter um relacionamento de amizade. E aí eu passei confiança para ele, ele passou a gostar de mim, ele passou a solicitar os meus materiais para as cirurgias. Então não basta só você ter um material bom se você não está preparado. Então você precisa estar preparado, se preparar, estudar sobre venda, se preparar, estudar o seu cliente para depois você visitar ele e começar a criar um relacionamento. Só depois disso você vai oferecer o seu produto e o seu serviço. Então fique esperto, preste atenção nessa dica que é valiosíssima. Espero poder ter ajudado. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seu time, com seus amigos. Um forte abraço, que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.